Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Saudavelmente. Se é a primeira vez que você está chegando, quero te fazer o convite para você já se inscrever no nosso canal. E hoje nós vamos bater um papo sobre o tratamento para o transtorno obsessivo compulsivo. Num vídeo anterior, a gente conversou sobre as principais dúvidas desse transtorno e aqui o nosso foco maior vai ser explicar para vocês sobre como funciona o tratamento, tanto medicamentoso quanto a terapia. Oi, Fer, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Gabi. Vamos lá. A gente explicou no vídeo anterior as principais dúvidas e como a última era relacionada ao tratamento é algo bem complexo, é legal a gente bater um papo específico sobre isso, né? Eu vou começar perguntando para você, então, como que é o tratamento medicamentoso para o toque? Por que a gente precisa, afinal, de uma medicação, sendo que está muito relacionada a manias, compulsões? Essa é uma dúvida que sempre quem tem toque acaba tendo. As pessoas às vezes acreditam assim, são rituais, então simplesmente a pessoa tem que deixar de tê-los, deixar de fazê-los, como se aquilo não fosse uma doença, como se aquilo não fosse uma patologia que estivesse levando àquele comportamento. E o toque, ele precisa ser tratado porque ele não é simplesmente ter manias, é um transtorno. Tem uma base neurobiológica, ou seja, nós temos uma alteração cerebral, nós temos uma alteração de níveis de neurotransmissores, então se a gente vem com o tratamento psicoterápico, mas também com medicação, nós vamos reorganizar esse funcionamento cerebral, nós vamos restabelecer esse nível de neurotransmissores para que aí a pessoa deixe de ter esses pensamentos invasivos, nessa demanda, nessa intensidade tão grande, e aí ela consiga ter o alívio dos rituais. Então o toque ele precisa ser tratado, porque a pessoa sozinha, só com boa vontade, com boa intenção, ela não consegue se livrar dos pensamentos e nem das compulsões, e porque o toque é um transtorno muito comprometedor. O toque, ele gera um nível de angústia, um nível de sofrimento, ele ocupa tanto a vida de algumas pessoas que pode se tornar uma doença incapacitante. Da pessoa não conseguir trabalhar, da pessoa não conseguir ter vida social, sair de casa, ou de ter até um convívio dentro de casa saudável por conta de estabelecer essa rotina em sua vida ditada pelo toque. Então, precisa de tratamento, sim, é muito importante que se faça, não só para o alívio do transtorno, mas por conta de gerar muita ansiedade, da pessoa também poder deprimir, ou seja, de todas as consequências e comorbidades que podem vir associadas. Então, a nível biológico, a medicação ela auxilia o paciente como que tem toque? O que ela ajuda a regular? Então? Principalmente os níveis de serotonina. Tanto que quando nós pensamos assim em tratamento de toque, nós temos duas coisas bem estabelecidas. Primeiro, a necessidade de um diagnóstico correto, porque tem muitas pessoas que às vezes têm rituais e não sabem que aquilo pode fazer parte de um transtorno que é o toque. E o tratamento medicamentoso do toque, ele é conhecido por precisar de doses medicamentosas um pouquinho mais elevadas. Então, por exemplo, geralmente um paciente que vai tratar um transtorno ansioso e um transtorno obsessivo compulsivo, por mais que muitas vezes a medicação possa ser a mesma, a dose usada e o tempo usado de medicação é diferente. O que nós precisamos no toque necessariamente é reorganizar os níveis de serotonina. Por isso, os principais medicamentos usados no tratamento são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E nós temos um grupo de medicações, né? Dentre elas, várias conhecidas. Por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o citalopram, o estalopram. E existe uma medicação que é específica assim, para toque? É uma que, assim, que é padrão ouro, que todo paciente toque, não todo, né? A gente sabe que cada tratamento é único, mas que é muito boa assim, para o toque? Na verdade, não. O que a gente tem é um grupo de medicações, né? O que a gente tem como padrão ouro de tratamento são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tudo vai depender aí da resposta individual de cada um, tudo vai depender do nível de adaptação que cada paciente vai ter,
da tolerância que o paciente vai ter. Como eu disse, geralmente para o toque a gente precisa usar doses mais elevadas e não é todo paciente que tolera determinados medicamentos por conta dos efeitos colaterais em doses mais elevadas. Tem também um medicamento do grupo dos tricíclicos, que são medicamentos um pouquinho mais antigos, que é a clomipramina, que é considerada assim, de boa eficácia para o toque. Mas para isso o psiquiatra vai ter que ter um entendimento não só de que o paciente é portador do toque, mas também de outras características que o paciente vem a ter, de sintomas, relacionadas a sono, alimentação, ao nível de ansiedade ou não associado, se o paciente está deprimido ou não, se está mais apático, letárgico, está mais ansioso, para identificar qual é o medicamento dentro desse grupo que vai se encaixar melhor ao perfil de tratamento. Entendi. Uma dúvida que todo paciente tem quando a gente faz a indicação do tratamento psiquiátrico, quando a gente vai identificando o toque, é se a medicação chega a ajudar ele a parar de pensar. A gente sabe que não, mas de certa forma ela vai auxiliando a regular melhor a atividade mental, vamos dizer assim, né? E com isso o pensamento se tornar menos frequente, a obsessão menos frequente. Isso. Biologicamente. Aqueles pensamentos invasivos, intrusivos, que ficavam ali se retroalimentando a todo momento, eles passam a ficar menos intensos, eles passam a ficar menos frequentes, e aí o paciente ele começa a relatar muitas vezes, quando o tratamento está evoluindo bem, que ele está conseguindo lidar com aqueles pensamentos, né? Ou seja, os pensamentos até vêm, mas eu já consigo deixar ele de lado, eu já consigo abrandá-lo, eu consigo não ceder a ritual, ou seja, aquele pensamento, apesar de vir, não me incomoda e não toma uma proporção, não gera um nível de angústia e de ansiedade tão elevado quanto fazia antes da medicação. Então o tratamento medicamentoso ele vai auxiliar nessa questão biológica e na questão psicológica também para auxiliar no sofrimento, né? Na ansiedade e o sofrimento que pode acarretar. Talvez tenha uma comorbidade muito grande com depressão, porque vai se isolando, né? E aí acaba tendo essa tendência a desenvolver. Eu percebo, Fer, a diferença gigantesca que faz, principalmente por conta das exposições e da importância da questão da compulsão, porque um fator muito grande, né, que mantém o paciente nesse ciclo é ele ir cedendo às manias, cedendo às compulsões por ter alívio, então ele vai alimentando esse ciclo, né? E aí a medicação vai ajudar muito a regular mais e a pessoa ter mais controle. Então é muito difícil para o paciente que não está sobre o uso de medicação, dele conseguir não ceder às compulsões, dele conseguir não ceder às manias, dele conseguir se expor até a alguma sem ceder a ela. Então quando ele está sob o uso da medicação, é incrível a diferença que faz, o quanto que a medicação auxilia muito nisso, ou seja, é essencial para conseguir daí superando o toque, aliviando significativamente, né, os ciclos do toque também. O toque é um transtorno que ele precisa muito dessa combinação de psicoterapia e de tratamento medicamentoso. As duas coisas elas têm que coexistir, porque só a medicação não trata o toque de uma forma significativa e a psicoterapia muitas vezes não consegue nem ser levada à frente se o paciente não estiver medicado, porque ele não consegue deixar de pensar ou deixar de se expor pelo nível de ansiedade e de angústia que os pensamentos trazem. Então, se a gente alia as duas coisas, o tratamento medicamentoso e a psicoterapia, o paciente vai abrandando as angústias, abrandando a intensidade dos sintomas e conseguindo trabalhar aspectos psicológicos, rituais, enfrentamentos. Até com mais clareza, né? Com mais clareza, com menos sofrimento, e aí uma coisa vai ajudando a outra. Porque o tratamento vai ter essas funções diferentes, né? A medicação, nisso que a gente acabou de conversar, e a terapia vai atuar muito na história de vida, na questão mesmo de autoconhecimento, mas ajudando principalmente nas questões das compulsões. Então, para muitos casos, vai ser muito difícil a gente atuar na terapia sem essa combinação da medicação. A terapia acho que auxilia muito não só no toque, mas muitas vezes nesse funcionamento da personalidade que a pessoa por trás do toque tem, né? Da necessidade assim, que a pessoa às vezes tem de perfeccionismo, do nível de exigência, de segurança, né? Trabalhar esses aspectos de rigidez, do quanto ela é metódica, porque quando a terapia ela consegue trabalhar nesse sentido, a tendência é que a pessoa alivie no seu funcionamento, né, relacionado ao toque também.
Gabi, e falando da terapia, especificamente da terapia cognitivo-comportamental, que é a sua abordagem, como a terapia pode auxiliar o paciente nesse tratamento do toque? Além da medicação, a gente sempre indica terapia. Como que funciona? Quais são as técnicas que vocês usam? De que forma que o paciente pode melhorar através dela? Então, a gente atua muito nessa questão que você acabou de citar, da questão dos aspectos da personalidade da pessoa, todo um olhar para a história de vida, o que pode também ter ajudado a desenvolver ou desencadear o toque. Por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa estar com um toque específico para alguma questão de limpeza, organização, mas está com um problema muito grave no casamento. Então, tem um aspecto ansioso. Então, a gente precisa também olhar para esse casamento, vamos dizer assim, né? Junto também com uma parte técnica em relação às próprias manias, às próprias compulsões que ela tem. Mas, se a gente for olhar específico para as manias, acho que a gente vai atuar de dois aspectos. Muito para enfraquecer as compulsões, não numa busca de alívio, porque como a gente citou no vídeo anterior, o alívio é um dos maiores vilões para o toque. Essa busca do alívio é o que mantém a pessoa no ciclo. Então, no tratamento psicoterápico, a gente faz muito uma psicoeducação, para o paciente entender o que é o toque, entender o quanto esse alívio é prejudicial, enfraquecendo assim essas compulsões e ele tendo mais habilidades no momento que elas aparecerem, né? Para eles não entrarem e não manter esse ciclo, consequentemente. E de um outro lado, muito importante é a exposição ao medo. Claro que essa exposição ela é feita em momentos específicos do tratamento e ela é feita de forma gradual e sistematizada. Então a gente acaba trazendo técnicas, mesmo dentro da própria sessão, em que ele vai se expor a as compulsões dele e a gente vai ensinando numa psicoeducação ele a lidar com a ansiedade, lidar com um medo muito grande e assim ele vai desenvolvendo mais habilidade. Quanto também técnicas mentais, por assim dizer, né, que ele vai se expor a esse pensamento, trazer de uma forma direcionada, né? Porque no toque ele vem do nada, são pensamentos intrusivos, né? Então a gente vai trazer e a gente vai ensinando como ele pode se expor a isso de uma forma diferente também. Então vai ter sempre esse olhar para a história de vida, para o que está gerando na vida dele maior ansiedade e sofrimento e ele ter também um auxílio nisso, mas para o toque específico, técnicas e uma habilidade maior para lidar com ele. Só lembrando que esse vídeo não tem intenção diagnóstica, que se você sofre de alguns desses sintomas, é importante que você busque auxílio de um profissional de saúde mental para ser diagnosticado e tratado e também para descobrir qual a medicação que é a mais correta e mais indicada no seu caso. Te convidamos para curtir aqui o vídeo, deixar nos comentários as suas dúvidas, a sua experiência também em relação ao toque, quais são as maiores questões que você pode ter sobre esse assunto. É claro, também compartilhar nos grupos, com os amigos, pessoas que tenham curiosidade sobre o assunto e se inscrever aqui no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Um beijo e até breve!